Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Bank. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião. Tenho comigo os convidados do costume, Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares. E hoje temos um convidado especial, o Pedro Buxarri Mendes, jornalista, diretor da SIC Radical, e foi ele que escolheu o tema de hoje. Viva Pedro! Olá! Fazer assim, não é? Nós lançámos um desafio. Pedro, o que é que nós vamos falar? O que é que nós vamos falar? E o Pedro deu uma ideia fabulosa. Qual é que é a ideia, Pedro? Séries de ficção científica de televisão, que é um dos grandes marcadores da juventude portuguesa dos anos 80. E 90, Claramente. Claro. Dos anos 80, sem dúvida. Isto aqui, ainda antes de haver internet, porque hoje em dia vai-se ali ao YouTube e consegue-se sacar todas as grandes séries, mas nos nossos tempos, quando éramos mais miúdos, e nós temos todos mais ou menos a mesma idade, tínhamos que esperar pelo que dava na televisão. E há assim umas séries de ficção científica que marcaram a minha infância e a minha adolescência. E daqui a um bocadinho podemos ver qual é que é a série favorita de cada um. Eu acho que isto vamos apontar para sítios diferentes. Mas eu se calhar começava só aqui rapidamente com o Bruno, porque ele diz que leu um artigo como é que era, Bruno? Foi na Rolling Stone? Eu li um artigo na Rolling Stone sobre quais eram as 50 melhores séries de ficção científica de sempre. E eu se calhar vou dizer só as primeiras 10, que são com certeza aquelas que algumas que nós todos conhecemos e adoramos. E depois podemos talvez discutir um bocadinho. Em décimo lugar, de facto, estávamos ali a dizer há bocadinho, eu até enganei, mas em décimo lugar está o Firefly. Essa famosa clássica série do Joss Whedon, que depois que acabou inglória, não é? Porque por causa dos problemas que o Joss Whedon teve depois com se não me engano, era a Fox, não é? Sim, acho que sim. E foi banido por todo o sempre, e hoje em dia é muito difícil de encontrar o Firefly. Mas ainda vemos não sei quantas vezes o filme Serenity com base no Firefly, não é? Grande série. Depois, a seguir, em nono lugar, tem uma série que é das minhas favoritas, que é espetacular. Não é o Dallas, não? Watchmen de 2019. Adaptado de uma ideia do Alan Moore e do Dave Gibbons, e que é mesmo daquelas séries que me toca no goto, porque tem todas as intrincâncias que eu de facto adoro. Depois, em oitavo lugar, está o Westworld, que é uma série muitíssimo interessante, e a primeira temporada é rompante, e tem o Anthony Hopkins em grande forma. Sim. Depois, em sétimo lugar, os X-Files. É interessante dizer que este Westworld é baseado num filme dos anos 60, para aí? Num filme com o Yul Brynner dos anos 60, exatamente. Depois, em sétimo lugar, temos os X-Files, foi outro marco da televisão. Brutal. Há um antes e há um depois dos X-Files na televisão. Exatamente. Em sexto lugar, o The Prisoner, de 1967 e 1968, que é uma série que eu não conheço muito bem, pelo que sei é uma minissérie de um espião que é encarcerado num sítio estranhíssimo e está sempre a tentar fugir, mas eu não conheço esta série, agora fiquei curioso. O Mandalorian, não é? O Mandalorian, em quinto lugar, que de facto é uma série que está a crescer. Eu só vi ainda a primeira temporada, mas dizem que está a crescer bastante e estou muito curioso, mas não tenho a Disney Plus. Em quarto lugar, o Doctor Who, não é? Que é também outra que é de charneira, daquelas clássicas que nós não podemos... não é daquelas que eu gosto mais, não é daquelas que me ficam, mas é sem dúvida que é uma clássica e é importante. Em terceiro lugar, o Battlestar Galactica, o remake de 2004. Brutal. 2004-2009. De facto, eu considero, na minha opinião, que é superior ao original. 71. Embora o original, quando eu tinha 13 e 14 anos, era muito superior ao que esta seria, com certeza. Mas hoje em dia não posso dizer o mesmo. Em segundo lugar, a fantástica Twilight Zone. Brutal, sim. Que é daquelas, de facto, teve impacto, acho que em todos nós, não é? Com aquele fantástico Serling no início, não é? A dizer, a journey not of
of sight and sound, but of mind. É fantástico. E em primeiro lugar, o Star Trek original, que, digo-vos, não é das minhas séries favoritas, mas de facto é um marco também completamente na televisão de ficção científica. E foi, acho que foi um flop no início. Acho que tem muito menos episódios que as outras séries, mas que depois se tornou um clássico muito mais tarde. E pronto, e estas são as 10 primeiras. Obrigado. Há mais 40 muito boas também, na minha opinião, mas estas são. Pedro, e tu queres fazer um comentário? Não sei se falta aqui alguma coisa na tua opinião nos 10 primeiros. O que é que achas de cada uma? Primeiro dizer que o X-Files não estava para ser uma conspiração. O homem que fuma, não sei se lembram daquele tipo que fuma. Sim, da Smoking Man. Era um extra, era um ator, nem era ator, era um tipo sem fala, era um extra, que depois se tornou uma das partes essenciais das séries. Eu gosto muito disso na televisão, gosto muito quando o acaso e as circunstâncias fazem mudar as coisas. Então fica só esta nota. Eu acho que, quer dizer, esta lista integra séries atuais, não é? Na atualidade é mais fácil fazer porque há muito mais capacidade de fazer efeitos especiais, não é? Agora temos os computadores e temos o CGI, portanto é relativamente mais fácil criar imagens que remetam para a chamada ficção científica. Eu prefiro a ficção científica da era clássica, porque quando eu era miúdo, eu nasci em 70, portanto eu era miúdo nos anos 80, nós tínhamos sempre na televisão uma série qualquer de ficção científica, porque havia naquela altura, e não sei se vocês são desse tempo e se lembram, havia um grande medo do ano 2000, quando o ano 2000 chegasse, que qualquer coisa poderia acontecer, incluindo o mundo acabar, não é? Havia só a haver a mania das profecias. Na altura, eu sou de 71, por isso acho que somos da mesma geração, mas na altura, se queres que diga, o ano 2000 era assim uma coisa muito longínqua e muito esquisita, não é? Era assim uma coisa que não... A primeira vez que... Era o futuro. Eu lembro a primeira vez, quando era miúdo, que disse à minha mãe: eu espero ainda ver o ano 2000, e ela disse: claro que vais ver. Eu, como assim? Está assim tão perto. Porque o espaço 1999 começa precisamente em 1999, e nós, quando víamos a série no princípio dos anos 80, embora a série seja de 75, nós achávamos aquilo muitíssimo longe. E então especulávamos, lembro-me, se alguma coisa daquelas, portanto, se iria haver naves, se habitaríamos planetas, se as pessoas teriam raios laser no cinto, não é? Se alguma daquelas coisas iria ser verdade ou não. Portanto, eu prefiro, para te responder à pergunta, Luís, eu prefiro as séries da chamada Era Clássica. Acho que os themes, não é? Os chamados temas, são muito mais simples, ou pelo menos aparentemente mais simples, e por isso mais verdadeiros, porque de facto o mundo e a ciência, e vemos agora com esta coisa do ChatGPT, é uma coisa que mete muito medo às pessoas, e quando as pessoas começam a falar disso, começam sempre a dizer que qualquer coisa de muito má e de muito errada vai acontecer por causa da ciência. Portanto, eu prefiro as da Era Clássica, e destas eu gosto muito, muito mesmo do Star Trek, e tenho imensa culpabilidade de não seguir todas as variantes e todas as séries que há. A minha favorita é a do Picard, daquele ator careca, não é? Do Next Generation. Exatamente. É a minha favorita. É essa. Isso vai na terceira, não é? Não, essa já acabou. Não é a série Picard, é a série em que o Picard é o comandante da Star Trek. Star Trek The Next Generation, que teve ainda, se não me engano, várias temporadas. Eles fizeram para aí 90 ou 90 e tal episódios. Certo. Essa é a minha vida, a minha parte favorita. Eu, claro, gosto imenso do Spock e do Kirk, mas prefiro essa. E tenho imensa culpabilidade de não ter seguido algumas delas. E a seguir, gosto muito da Galáctica. Eu vi durante o Covid, outra vez, toda a Galáctica. Antiga? Não a de 78. Okay. A que está na HBO, acho que ainda está na HBO. Sim, 2004, sim. O remake. Que houve, não é? E gostei imenso mesmo. E porque há uma coisa excelente, há uma coisa que eu faço muito e que aconselho vivamente, é nós, enquanto estamos a ver uma série, irmos lendo artigos sobre a série, sobre como foi feita e qual foi a motivação dos criadores e etc. Porque há muita... Eu pelo menos sou obcecado por trivia e por pequenas histórias e pequenas informações que adicionam ao prazer do visionamento. És um nerd, portanto. Não sou capaz já de fazer um visionamento passivo, vá. Quero sempre saber
a tentar escavar, até porque trabalho no meio, mas não é por causa disso, é mesmo por curiosidade. E então, Luís, para responder à pergunta, Star Trek, sem dúvida... Mas diz-me uma coisa, Pedro, sem mudar de assunto a Galáctica, que eu acho o remake que tem 10, 15 anos, não é? Sim. É fabuloso a nível de efeitos especiais e grandes atores, fundamentalmente. O que é que tu achaste da opção mística que ali na terceira temporada, de repente, o elemento místico começou a ganhar força e tomou conta da narrativa até ao fim, que estava menos presente, penso eu, nas primeiras 2 temporadas? Ficou mais religioso, ficou quase como se houvesse... Epá, eu não sei como descrever, que não místico mesmo. Não sentiste isso? Houve gente que não gostou nada a partir daí. Eu achei que, apesar de tudo, foi uma excelente série até ao final e adorei o último episódio, que não vou fazer spoilers, mas a forma como acabou, achei aquilo sublime. No nosso tempo, deixa-me responder desta forma, no nosso tempo também há muito cinema de ficção científica clássico, como por exemplo o Planeta dos Macacos, não é? Não sei se viste o original, o Planeta dos Macacos original, com o Charlton Heston, em que ele depois no fim percebemos que agora vou dar spoilers, mas pronto, as pessoas podem... É uma das imagens clássicas, não é? Que no fundo é o planeta Terra, não é? Porque o tipo é um astronauta que vai numa viagem e depois a Terra num planeta habitado por macacos e dominado por macacos. Não sei se agora podemos dizer macacos, se cá temos que dizer outra palavra, mas pronto, faz-te conta. E depois percebe-se que é o planeta Terra. A Galáctica, eu não vou dar nenhum spoiler, mas o final convida-nos a uma reflexão análoga ou semelhante. Pronto. O que eu acho é que pessoas que escrevem histórias, eu acho que nós aqui escrevemos histórias, não é? Pelo menos alguns de nós escrevem histórias, não sei se... Bom, eu escrevo histórias e há uma dada altura... Todos escrevemos. Pronto, há uma dada altura, Luís, sabes muito bem que a história pode tomar conta de ti, não é? Tu tens um plano, é? Para os teus personagens Sim. E para a tua ação, depois toma conta de ti. E uma das coisas que eu sei da televisão é que quanto mais êxito uma série tem, mais foge do plano, porque tu tens que esticar o chouriço, tens que esticar a massa, não é? Porque o teu plano, se calhar, era acabar aquilo ao fim de 2 ou 3 temporadas, mas não dá, porque aquilo está a ter sucesso, há mais procura, então tens que inventar umas coisas e tens que esticar as temporadas. Eu não diria que há nada na série Galáctica que me tenha aborrecido, mas eu vi a série em, não sei, mês, não é? E não em anos, que é como as pessoas originalmente viram e era suposto verem, não é? Eu gostei francamente da série e acho que eles resolveram bem uma série de desafios criativos que tiveram os argumentistas. Portanto, eu acho que é uma série, do ponto de vista do argumento, bastante rica e bastante satisfatória, digamos assim, para um espectador exigente. Sem dúvida. O comentário do Luís sobre o tema religioso acaba por ser bastante interessante, porque, se vocês se lembram, de certa forma isso já estava no conceito original. Já a primeira série se falava sobre as 13 tribos que tinham escapado a uma invasão, a uma guerra, né? E depois iam à procura da 14ª tribo, que era mítica. Isto obviamente tem logo ressonâncias imediatas com Israel e com tudo o que nós podemos tirar de lá, bastante simplificado. Eu acho que um ponto importante desta série foi que eles acabaram por aproveitar toda aquela mística do terrorismo que havia, né, nos Estados Unidos, os atentados suicidas, e penso que houve episódios em que efetivamente a luta contra os Silents eram feitas por bombistas suicidas humanos, né, ou umas bombas humanos, e por causa disso os autores até foram convidados para ir às Nações Unidas para conversar sobre o assunto, algo que eu nunca entendi muito bem qual é que era o objetivo, mas é interessante como uma série de ficção científica nessa altura tocou ali num ponto de charneira, né, da mentalidade e das preocupações americanas que havia na época. Eu que há uns tempos atrás trabalhei quando estava a trabalhar sobre as organizações e as empresas, eu li um livro muito interessante chamado The Living Company, pelo autor Ares de Geus. Ele basicamente construiu uma equipa dentro da Shell, quando a Shell percebeu que todas as suas previsões todos os anos corriam mal, montou um gabinete, digamos assim, de cenarização,
onde eles de facto começaram a prever os choques petrolíferos, etc., com uma determinada antecedência, porque faziam cenarização. Eu acho que não há cenarização mais completa e complexa do que a ficção científica, não é? E eu acho que alguns dos temas que nós temos vindo a ver, e algumas destas séries que nós falámos, tal como a Galáctica, tal como o Westworld, de alguma forma também tal como os Watchmen, há toda esta problemática da inteligência artificial que, como tu dizias há bocadinho, Pedro, agora com o chat GPT faz-nos trazer à baila todos os medos que nós temos sobre as consciências, não é? Eu não tenho medo nenhum, sim. Diz, Pedro. Eu não tenho medo nenhum. Eu tenho. Tenho. Eu só queria dizer uma coisa, que é a ficção científica para uma criança, portanto, para um miúdo, não sei como é que podemos dizer, tem um enorme valor de entretenimento, porque as possibilidades são ilimitadas, não é? Porque a diegese da ficção científica, as pessoas podem voar, podem ser invisíveis, podem, no limite, disparar raios laser com os olhos, não é? E, portanto, do ponto de vista do entretenimento, é muitíssimo rico. E eu acho que essa parte lúdica da ficção científica, pelo menos para mim, sempre foi a que mais me atraiu, porque, no limite, eu queria ver que uma série nova que fosse ver, que fosse começar a ver, eu queria ver o que é que os autores tinham engendrado desta vez, não é? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas no Star Trek eles teletransportam-se da nave para o planeta, não é? Isso é um recurso criativo, porque eles não tinham orçamento para filmar aqueles modelos, aquelas miniaturizações de naves. Vai-vens. Os vai-vens, exatamente. Então, os tipos, para poupar dinheiro, houve um tipo que inventou... e se a gente inventasse, os gajos vão ali para um sítio e fazemos um efeito sonoro e um efeito visual, eles transformam-se mais ou menos em areia e materializam-se no planeta. E eu gosto desse tipo de soluções criativas. Então, quando era criança, ainda gostava mais. Eu não sei se provavelmente com vocês era a mesma coisa, nós não fazíamos outra coisa a não ser ver um episódio e depois ir para a rua brincar com pistolas feitas de Lego e de pistolas laser feitas de Lego e essas coisas. Esses temas mais deep, digamos assim, confesso que eu não tenho grande radar, digamos assim, para essas coisas. Mas tu não sentes que na nova versão da Battlestar Galactica é isso que está no centro, não é? Os Cylons são basicamente máquinas a quererem ser mais humanos, não é? Sim, mas repara... E o Westworld é a mesma coisa. Eu vou dizer aqui uma coisa fora do âmbito do podcast, mas que é uma graça, mas para perceber. Eu não me importava ser espanhol, por exemplo. Ou seja, eu não vejo... se os robôs forem fixes e não sei o quê, eu não vejo porque não possamos conviver com eles. A sério, não é uma coisa... Se calhar estou a ser parvo, mas não é uma coisa que me assuste minimamente, embora compreenda, obviamente, os medos e compreenda que se faça uma série assente nesses medos. Aliás, depois chega-se à conclusão, no final da série, que se calhar os Cylons e os humanos têm que conviver, não é? Ou qualquer coisa desse género, pronto. E se calhar é isso mesmo. Estávamos a falar do Battlestar Galactica, mas o Battlestar Galactica teve uma série de spin-offs ainda, não foi? Foi alguns telefilmes. Caprica, teve o Caprica, que era o prequel. O original, no original tu tinhas episódios duplos. E eles, acho que houve 2 conjuntos de episódios duplos que transformaram em filme, que acho que até passaram na televisão, no cinema, perdão. Sim, mas teve uns spin-offs. O piloto e depois havia mais um. E depois tinhas aquela evolução, não é? Lembram-se daquelas motinhas que voavam? Temos a evolução que é quando eles chegam à Terra, não é? E agora era isso que eu ia dizer. Depois tu tiveste o Battlestar Galactica em 1980, que foi se calhar das piores séries, mas acho que vale a pena também falarmos aqui das piores séries depois mais à frente. Eu acho que essa foi das piores séries que inventaram. O que é giro é que depois, agora também sem fazer spoilers, a nova série do Galáctica, portanto, o final, de certa forma remete para esse spin-off, não é? E é interessante. Faz aí o wrap-up de toda a história. Mas eu acho que acabou bem. Enfim, é a minha sim, opinião. Sim. Acho que resolveram bem aquilo. Não é fácil, mas acho que resolveram bem. Sim, sem dúvida.
Olha, e o que é que escolhias mais, Pedro? Falaste aí no Battlestar Galactica. Para mim também é capaz de ser a série de ficção científica que eu mais gostei nos últimos anos, dos clássicos. Eu gostei imenso do Watchmen, que só tem uma temporada, não é? Uma série que nós achávamos que ia haver mais, e que se calhar vai haver, isto com a televisão nunca se sabe. Gostei imenso do Watchmen como obra, mas como eu dizia no início, para mim não é bem uma série de ficção científica, é uma série, porque atualmente é fácil, através dos efeitos especiais, dar aquela dimensão sobrenatural ou absolutamente ficcional a alguns dos personagens e a algumas das situações. Portanto, não considero, para mim, séries de ficção científica são, e eu sei que a definição é redutora, mas são séries com naves e planetas e aliens, digamos assim. Não são propriamente... Mais space operas. Sim, não são propriamente... Claro que eu gosto de algumas séries com super-heróis e enfim, mas não considero essas séries de ficção científica no meu se quiseres, na minha bitola pessoal. Ou seja, quando estou a ver o Watchmen, para mim estou a ver uma série de que gosto, de que gostei imenso, mas não uma série de ficção científica. Quando estou a ver o Westworld, estou a ver uma série futurista, passada no futuro, que é obviamente ficção científica, mas faltam umas naves, faltam as batalhas. Vou-te já dizer uma série que tu deves lembrar que tinha naves e tinha aliens, embora inicialmente não parecessem. V. Lembra-se? Sim, claro, perfeitamente. Teve duas versões também. Os répteis. Sim, a primeira foi mais interessante. A primeira está nesta lista dos 50 melhores também. Sim. A segunda não. Eu não vi o remake agora dos últimos tempos, não me interessou, mas gostei muito das duas primeiras temporadas. A série que eu escolhia nesta lista, neste top 10, é uma série chamada Fringe. Sim, também. Muito bom. Também está na lista, não está nos top 10, mas está na lista dos top 50. Mas o Fringe não é uma espécie de follow-up dos X-Files? Sim. O Fringe, no fundo, é um mundo igual a este, em que há versões de nós, digamos assim, estou a simplificar, e portanto às vezes vais àquele mundo e voltas e pronto, e acontecem coisas e há sempre uma corporação que é má, não é? Chama-se qualquer coisa Dynamics, acho eu. Mas está muito bem feito, acho que os atores são ótimos, encarnam bem os personagens. É uma série da Fox, acho eu também, e teve algum êxito, é uma série que eu vi com muito, muito agrado. Mas também não tem naves, pronto. Algumas séries do J.J. Abrams, deixa-me só dizer isto, Luís. Sim. Tal como acontece às vezes em algumas séries do J.J. Abrams, depois aquilo lá para o final de repente dá assim uma volta e parece que estamos a ver uma série completamente diferente. Pega um bocadinho a maionese, sim. É, exatamente. É verdade. O J.J. Abrams já no Lost fez aquela jogada final que toda a gente ainda se lembra. Olha, deixa-me dizer uma coisa. Eu ainda sou do tempo em que o tipo ia à FNAC e se queria ver as séries, comprava as caixas com os DVDs, com os extras, e eu tenho as caixas todas do Lost, incluindo do Fringe também, mas as caixas todas do Lost. E eram 20 e tal episódios. Isto é do tempo em que as séries tinham 20 e tal episódios. Acho que é uma coisa que já não existe. E eu vi as séries todas do Lost, adorei, apesar daquilo mastigar, inventar e dar voltas e não dar respostas a nada. Eu estava absolutamente vidrado. E depois nunca comprei a última temporada, nunca vi a última temporada e não faço ideia como é que o Lost acaba. E nem tenho curiosidade, porque ouvi dizer tão mal que eu prefiro deixar assim as coisas na minha cabeça. Mas pronto, estamos a falar do J.J. Abrams. O J.J. Abrams faz também assim umas coisas esquisitas no Heroes. O Lost tem uma série, tem uma backstory interessante, porque o Lost foi um tipo da Fox que estava a passar férias com a mulher e enfim, a mulher estava na piscina e o tipo veio ao quarto e teve uma ideia de pedir uma série, um piloto, com o nome Lost, porque ele achava que o nome Lost, o nome Lost, pertencia ao canal de um outro projeto qualquer, e ele achava que uma série cuja premissa fosse um avião cair numa ilha deserta, não é? Era uma boa premissa, e então pediu que se fizesse um piloto, e arranjou dinheiro, porque os canais americanos têm que apresentar várias séries nos chamados screenings, e nem todas são escolhidas. Portanto, esta não era suposto ser escolhida, não era suposto ninguém gostar. E então os criadores da série navegaram completamente na maionese, puseram imensas coisas nesse primeiro episódio e depois tiveram que desenvolver, porque de facto foi um sucesso e a série foi
foi feita. Portanto, e depois eles tentaram fazer o Heroes, lembram-se, uns anos depois. Sim, que eu gostei muito da primeira temporada. Também eu gostei imenso, gostei mais. Mas depois também começa a navegar na maionese. Ora bem. É um bocadinho, o J.J. Abrams é um bocadinho assim, apesar de ele depois ter feito feito um trabalho, na minha opinião, muito bom nos novos filmes do Star Trek e no início do Star Trek. Mais ou menos. Acho que ele tem, eu gosto muito daqueles primeiros com o Chris Pine e com sabem qual é? Sei. Com a Zoe Saldanha, etc. Sim. Eu gostei bastante. Acho que para mim são dos melhores filmes do Star Trek. São esses primeiros filmes da época Chris Pine. Mas ele de facto tem a tendência para depois navegar um bocadinho na maionese e começar a perder-se muito facilmente. Ele fez isso no Fringe, fez isso no Lost, fez isso no Heroes. Eventualmente o que tu tens é um desligar do J.J. Abrams do projeto aos poucos e deixa isso para outros gajos e não faz a transição, né, correta das ideias. Ou isso ele entra naquela fadiga tipo, isto já está a ser tudo o mesmo, vamos lá inventar aqui uma coisa para ser tudo diferente. Que é uma armadilha, não é? Olha, e que tal a gente falar do Firefly, que teve duas temporadas, talvez três? Uma temporada, uma. Foi só uma e depois foi um filme. Sim. E beneficia disso, de ter só uma temporada, ou seja, nunca foi estragada, não é? Nunca foi estragada. É do tipo não da sentes que aquilo é um herdeiro, aquilo podia-se passar num canto recôndito do universo de Star Wars, pá? Na zona dos piratas e dos Claro. dos Embora traficantes. Eu já desliguei do Star Wars há uns anos, não no Phantom Menace, mas naquele que o Mark Hamill aparece numa rocha na Escócia, no fim. Vocês já viram qual é? Sim, isso é a Força Desperta, acho que é uma coisa assim. O oitavo filme, para aí, não sei. Force Awakens. Sim, o oitavo, sim, talvez. Nunca mais vi nada, não vi o Mandalorian, não tenho alguma... nem é bem snobeira, mas não consigo compreender muito bem como é que há... É quase um universo paralelo, não é? É quase um metaverso, não é? Eu acho que é um bocadinho too much. Estou a falar como apreciador do original, porque eu vi o original no cinema, não é? Eu vi o Império Contra-Ataca, o Star Wars não, tinha 7 anos, mas vi o Império Contra-Ataca, que para mim é o melhor filme de todos, talvez o melhor filme de ficção científica alguma vez feito. Eu tenho algumas questões com o Império Contra-Ataca sempre, fico sempre com comichões quando me dizem uma coisa assim. Mas já ouviste outras pessoas, não é? Assim, te digo? Sim, já ouvi de muitas pessoas. E há aqui uma série, deixa-me só dizer isto antes que me esqueça. Força, desculpa. Há aqui uma série que foi muito importante para nós em Portugal, que foi o Twilight Zone. Que lá está, que para mim também não é de ficção científica, porque não tem naves, desculpem-me este simplismo e as pessoas que ouvem o podcast insultem-me à vontade, mas eu de facto, para mim, ficção científica é naves e tiros e planetas a explodir. Mas o Twilight Zone foi como o Hitchcock apresenta, que tem algumas paralelos com isto, foram séries muito importantes para nós em miúdo, porque nos mostravam storytelling, ou nos mostraram storytelling que nós muitas vezes nem compreendemos completamente, mas que é um storytelling muito mais ambicioso e muito mais desafiante do ponto de vista, se quiseres, intelectual e daquilo que eram as coisas naquela altura, porque as séries eram bastante simples no seu design interior, no seu esqueleto, E houve um remake do Twilight Zone, até relativamente recente, e não é nada mau. Eu aconselho, eu acho que há algumas plataformas aí perdida e não é nada mau. É bem melhor do que aquilo que pintam. Mas olha que tu na nossa época tu tiveste dois Twilight Zones. Tu tiveste a recuperação do Twilight Zone original, aquelas do Rod Serling, agora não me lembro se acho que foram 4 séries ou 4 temporadas, em que o Rod Serling nem queria escrever tantos episódios, mas os produtores era uma máquina, obrigaram. Sim, ela era uma máquina, sim. E depois tu tiveste o remake ou a série dos anos 80, que foi coordenada pelo George Martin. E essa há episódios que são excelentes, porque aproveitam contos de autores de ficção científica, do próprio Martin, do Robert Silverberg, do Aaron Ellison, e tem episódios espetaculares. Confesso que a última pareceu-me, infelizmente, demasiado woke e demasiado tendenciosa e muito panfletária e nada relacionada com
com uma ficção especulativa para pensar. E, sinceramente, não gostei nada daquilo que vi. Mas essas acho que ficaram na nossa memória. E deixa-me só contar esta curiosidade. Isto nota que nos anos 80 nós já éramos diferentes dos portugueses dos anos 60, porque a primeira vez que o Tornação passa em Portugal é nos anos 60 e o público não compreende. O público não compreende a ponto de mandar cartas para a RTP a dizer, mas que porcaria é esta? Tirem lá isto do ar, que isto não faz sentido nenhum. Portanto, o país evoluiu muito em 20 anos, de facto. Sim, naqueles 20 anos. Mais uma vez, estamos 20 anos atrasados em termos da ficção científica face ao que se faz lá fora. Mas eu gostava de pegar outra vez no mote do Luís Corte Real, relativamente ao Firefly. Que o Firefly não é estreia, mas é um passo importante do Joss Whedon. E acho que não se pode falar de séries de ficção científica hoje em dia sem falar do Joss Whedon. Começou no Buffy Vampire Slayer, não é? Que também é um clássico. Mas que até hoje ainda está a fazer, apesar de também pelas questões woke, etc., e por ele ser um tipo absolutamente execrável fora das câmaras, ele foi afastado liminarmente, não é? Uhum. Mas ele fez coisas muito, muito interessantes, incluindo agora uma que foi cancelada exatamente por causa disso, porque ele foi basicamente expulso. Não sei se foi cancelada, nunca disse que é o The Forevers, não sei se vocês viram, mas que estava a tomar um rumo muito, muito interessante. Mas como essa, há outras que é o de uma praia, começa numa praia, é essa? Não. É uns tipos que esta é uma espécie de steampunk, sim. Mas depois tornam ficção científica mais evoluído. Mas só no final da série, mesmo nos últimos 2 episódios. Mas é uma espécie de steampunk estranho de uma Londres do século XIX, da era vitoriana. Já sei. E de repente começam... já agora digam-me se acham completamente tolo o que eu digo quando digo que para mim ficção científica é naves e tiros e planetas. Ou seja, se para você... tu estás a referir especificamente uma coisa que é o Space Opera, que é um subgénero, um tema dominante da ficção científica e que é aquele que mais identifica, pelo menos na clássica, na ficção científica clássica. Mas tens todo o tema futurismo, né, distopias de políticas, que aí também se enquadram e que tu vias muito também no Twilight Zone. Uhum. Eu disse Forevers, mas eu queria dizer The Nevers, desculpem. The Nevers, sim. Por acaso gosto bastante. Os episódios que eu vi até agora estou a gostar bastante daquele... Olha, e para a gente não se afastar do cerne da questão, que é as grandes séries de ficção científica dos anos 60 aos anos 80, certo. Pedro, qual é que tu achas que foi o papel do Star Wars depois nisto tudo? Portanto, dos filmes de George Lucas, que apanharam o cinema assim de surpresa, e um filme que estava... E nós publicámos a biografia do George Lucas há coisa de um ano, e é fascinante saber, e tu que gostas do trivia, como é que as coisas acontecem, é fascinante ver que o homem teve que hipotecar a casa e que todos os amigos dele, incluindo grandes realizadores como Steven Spielberg e o tipo dos padrinhos, o Coppola, eram todos amigos, e toda a gente lhe disse, o que é que tu estás a fazer com a tua vida? Tu não estás bem a ver o buraco que estás a cavar. E de repente o Star Wars foi Star Wars e isto influenciou a televisão, nomeadamente o Battlestar Galactica e muitas outras séries. Mas qual é que tu achas que foi o papel então do Star Wars no cinema depois e as consequências para a televisão? E aquilo, uma das coisas que é muito pouco referido no Star Wars, e que eu pelo menos vejo muito pouco referido, é a competência técnica do filme, porque normalmente fala-se dos temas do argumento, porque o chamado argumento é que dá um rip-off de várias coisas, não é? De várias novelas, de vários clássicos da literatura, do limite da Bíblia, se quisermos, dos Tolkiens da vida, do Beowulf, e do etc. Pulp, não é? Do Pulp, dos Flash Gordons. Exato, e o Han Solo é uma espécie de pirata, pronto. Mas o filme, tecnicamente, é um filme de 77, o que significa que foi começado a planear em, provavelmente, 74, 75, filmado por alturas de 1976. O filme, tecnicamente, é excelente. Nós raramente conseguimos ver que é uma coisa dated. Quer dizer, claro que o acting é dated, e claro que quando aparece o Obi-Wan Kenobi naquela espécie de holograma, mas mesmo esse holograma daquela altura, hoje nos parece uma coisa meia old school no bom sentido, não é? Parece assim uma solução,
E, portanto, é um que eles ainda usam nos filmes novos. Eles reproduzem isso nos filmes novos. O R2-D2 sujo, por exemplo, quando ele está na nave no X-Fighter do Luke, aquilo está meio sujo. Toda essa textura do filme, eu acho que é de uma grande competência técnica, e acho que o Lucas e a equipa dele conseguiram o fato do Chewbacca. Está muito bem feito, ou seja, não nos leva para o carnaval, que é sempre o problema da ficção científica mal feita, é que parece que estamos a ver uma festa de carnaval, não é? Não sei se concordam, mas os costumes mesmo o fato dos Stormtroopers, que não é assim o melhor fato do mundo, parece um bocadinho divertido, porque é demasiado arredondado, mas aguenta-se bem, pronto. E acho que é uma das coisas que nunca é muito referida no Star Trek. Tal como não é referido, na minha opinião, no Game of Thrones. O que o Game of Thrones fez foi trazer a fantasia para os adultos. O que o Star Wars fez foi trazer a ficção científica para os adultos. Porque não estás a ver um filme de crianças, não é? E eu lembro-me perfeitamente, e de facto... Eu tinha um amigo cujo pai trabalhava na base das Lajes, um colega meu de ciclo preparatório, onde eu andei em 81 e 82, e ele tinha bonequinhos do Star Wars, porque o pai trabalhava na base das Lajes, os americanos tinham lojas lá, e ele tinha já merchandising. E era uma sensação incrível poder brincar com bonecos verdadeiros, porque em Portugal não havia nada, não é? Não havia mesmo nada, Portugal era paupérrimo e não tínhamos nada dessas coisas. E era uma sensação incrível, essa coisa do Star Wars, e depois as espadas de luz, como nós não tínhamos, por exemplo, as espadas de luz, como nós não tínhamos a quem perguntar, não tínhamos com certeza um tio físico a quem perguntar, e nós especulávamos se aquilo seria possível, então tínhamos longas conversas sobre se aquilo seria mesmo possível, se haveria um laboratório secreto na América em que os tipos já tinham um sabre de luz ou não tinham, e depois se ele se sentasse e aquilo ligava acidentalmente, se cortava a cadeira onde ele se sentava, etc. Tínhamos grandes conversas filosóficas sobre o Star Wars, não é? Sobre a internet veio estragar isso tudo, não foi? O gajo pergunta, vai ao ChatGPT ou vai ao Google e já sabe tudo. Vocês, se calhar, também tinham essas conversas, mas o Star Wars, de facto, foi muito importante porque trouxe um pouco a ficção científica para os adultos, não é? E eu acho que ainda não foi superado. Eu também vi o ET no cinema, o ET é de 82, acho eu. Pronto, tem uma nave, não é? Porque o ET sobe numa nave ou desce numa nave ou qualquer coisa do género. E não foi tão impactante do ponto de vista da ficção científica como foi o Império Contra-Ataca e o regresso de Jedi. Mas o Star Wars teve uma influência grande. Houve várias séries de televisão de ficção científica que tentaram apanhar a boleia do Star Wars, não é? Claro. Incluindo a Battlestar Galactica. Sim, tentaram fazer criar um universo. Sim, mas não foi bem sucedida, não é? Não foi claramente bem sucedida. O próprio V foi com base nisso. Sim. Porque um bocadinho na nostalgia do Pedro, eu também tinha um amigo meu que tinha uma série de bonecos e ele tinha uma coisa excelente, já agora para fazer assim um círculo, que era uma nave, mais ou menos deste tamanho, não sei se eu consigo, que era uma Eagle de 1999. E os Eagles continuam a ser para mim das melhores naves que não sei quais são as vossas favoritas, mas a Eagle é sem dúvida. De ferro, não era tão grande como a que tu disseste, mas tinha assim uma pequenita de ferro, do tamanho de uma caneta, assim, mesmo de metal, tinha esse... E a cabecinha separa-se, isso é que eu acho fabuloso. E navega autonomamente. Certo, é um de alguma forma tem propulsão. Não se sabe como, mas funciona. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Que sejam épicos. Outra que falámos há bocado, que se calhar o Pedro também se lembra e que está relacionado com aquilo que tu disseste, mencionou-se aqui o Flash Gordon. Lembram-se do Flash Gordon? Sim, do filme com música dos Queen. Sim. Não, era o Imperador Ming. Imperador Ming, sim. Eu lembro perfeitamente da série de animação que passava ao fim do dia. Eu acho que havia uma série old school também, não é? Havia uma série de animação sem dúvida, e eu acho que havia uma série old school, creio eu. Não... Sim. Havia uma série inglesa chamada Blake Seven, não sei se vocês se lembram. Blake Seven, lembro perfeitamente. Sim.
Foi daquelas séries de adultos, das primeiras séries de adultos que eu tive a autorização para ver. Deixa-me só introduzir aqui um trivia. O George Lucas tentou comprar os direitos do Flash Gordon para fazer a sua space opera. Não lhe venderam, porque acharam que ele não ia fazer nada de jeito com aquilo. Ele era um Zé Ninguém. Então ele teve que inventar o seu universo e inventou o Star Wars. Depois o Flash Gordon, arrependido, disse: ok, vamos então arrancar com o nosso universo. E fizeram aquele filme e com o Timothy Dalton. O filme é engraçado. Depois viram aquele filme Ted, aquele filme que é com o Mark Wahlberg e o Urso, aquele que fala. Eles pegam no ator que fez de... Os personagens são fãs do Flash Gordon e o ator que fez de Flash Gordon entra nesse filme, já em velho, claro, e tem graça isso tem graça. Mas pronto, fica aqui mais um previewzinho. Mas para nós, e é uma coisa que eu já disse e é importante repetir, para nós naquela idade havia sempre uma sériezinha de ficção científica. Tanto, e lá está, com naves e barulhos e raios laser e explosões e luzinhas. Mas, Pedro, se tu para ti a ficção científica é fundamentalmente naves espaciais e explosões e space opera, o que é que tu achas do The Expanse? O problema da ficção científica, dessa ficção científica atual, é que tenta misturar duas coisas, não é? Tenta misturar esse entretenimento juvenil de que eu estou a falar, e quando eu digo que para mim a ficção científica é isso, tem a ver com a minha memória, não é? Tem a ver com aquilo que me seduzia quando eu era criança, e tem a ver mesmo com aquelas coisas que são importantes para nós, na nossa infância, não é? Que eu acho que tem muito a ver com aquilo que somos hoje, ou que viemos a ser na vida, mas acho que essas séries de agora depois misturam com temas contemporâneos, mães que deixam os filhos para trás e depois não conseguem conviver com a dor da alma. No meu tempo ninguém tinha dor na alma, aquilo era sempre em frente. E eu tenho alguma dificuldade em compatibilizar essa realidade adulta dos problemas dos adultos, não é? De deixar a família para trás, ou de tentar ter relações amorosas dentro das naves, ou o que for, com o tal lado lúdico e de entretenimento. E, portanto, não consigo aderir muito bem a essas séries. Prefiro mais um lado policial, como às vezes tinha o Fringe, assim, um lado mais detetivesco, com nuances de ficção científica, porque eles, de facto, tinham ali havia muita ciência, digamos assim, muita ciência especulativa, do que propriamente séries como o The Expanse. E vocês lembram-se de uma série que dava, penso que era na volta da hora do almoço, que se chamava Quantum Leap? Sim, que era Scott Bakula a ir de episódio em episódio, em várias épocas, a resolver casos, né? e a ajudar o pessoal, tipo o Justiceiro. Né? O Automan também, havia o Automan. O Automan. Sim. Havia o Justiceiro, o Kit. Lembram-se do Kit? Sim. É um ponto. Eu como estava na Madeira, nós o Kit, nós apanhámos primeiro na TV Canárias, portanto aquilo era tudo em espanhol, era Kit. Era o Night Rider. E de facto era o segundo canal que nós tínhamos, enquanto cá havia a RTP1 e a RTP2, lá havia a RTP Madeira a partir das 7 da noite, mas ali à hora do almoço a gente apanhava a TV Canárias, a TV Canárias, que era onde apanhava o Kit, de facto. Então nós somos de uma geração que cresceu a ver séries de ficção científica. Sem dúvida. E não havia muitas, havia algumas, e elas ganhavam uma grande força, não é? Nós tínhamos um grande carinho por elas. Uma que se falou aqui foi o Espaço 1999, e o Pedro tinha dito, quando a gente combinou, vamos gravar um podcast sobre as grandes séries clássicas de ficção científica, anos 60, 70, 80, ele tinha dito, eu vou pôr na SIC Radical o Espaço 1999. E eu há uns dias que vejo o Facebook, o pessoal ligado à ficção científica, está tudo doido, positivamente doido, a falar o Espaço 1999 está na SIC Radical. Às sextas-feiras. Estamos a ter bom feedback, é verdade. Eu de facto tive alguma dificuldade em comprar, porque é difícil, enfim, pedi lá a equipa para comprar, é difícil comprar uma série dos anos 70 porque os detentores dos direitos querem vender as coisas mais recentes, não é? Mas, e depois temos que converter a imagem, porque aquilo está em formato 4x3, mas nós temos que simular que é um 16x9, portanto tivemos que decidir como é que expandíamos a imagem, se cortávamos um bocadinho
dos lados, ou enfim, em cima e em baixo. Como é que vocês resolvem isso? É caso a caso? Tem um misto das duas coisas cada episódio? É caso a caso, enfim, consoante a série. E neste caso, o que se faz é, a imagem está ligeiramente adulterada nas proporções, mas só notas se tiveres o original ao lado, não é? E eu diria que está 90% da imagem, portanto, do conteúdo está a ser visto, mas é melhor ver assim do que ver com barras atrás, porque de facto isso é o chamado turn-off para o espectador não aguenta muito tempo a ver, seja preto e branco, seja imagem 4x3 neste momento. Nós estamos habituados aos ecrãs em 6x9, só vemos vídeo vertical mesmo nos telefones, que é o 4x3 por acaso. E como é que está a ser o feedback? O que é que vocês estão a sentir desse? Está a ser ótimo, eu acho que isto vai crescer muito, está a ser ótimo, eu conto depois de pôr todos os dias no verão, e acho que aí vai explodir. Acho que é uma série que está muito na nossa memória afetiva. É uma série que tem histórias interessantes. A série, para todos os efeitos, foi um grande flop. Na altura era a série mais cara de sempre da televisão britânica, a televisão inglesa, e de certa forma foi um flop, mas tem pormenores absolutamente deliciosos, acho eu. E para quem se interessa por essas coisas, e acho que muita gente se interessa, porque depois nós vamos aprimorando o nosso gosto, por exemplo, ao nível do design, ao nível dos figurinos, ao nível mesmo do desenho das armas e do comunicador que eles têm, não é? Ver como é que os criadores daquela altura, que no fundo são designers, não é? Que eu acho que têm um papel importantíssimo nos filmes de ficção científica e que raramente é falado. Nós não conhecemos propriamente a cara das pessoas que desenham as naves, ou que criam as naves e criam as armas, e os escudos e essas coisas. E tem pormenores deliciosos. O Espaço 1999 tem FaceTime, não é? Por exemplo. Eles falam com um aparelhozinho e estão a ver num ecrã a outra, como nós estamos agora, no limite. Não há muitas séries de ficção científica com essa capacidade. Eu vi alguns que eles tinham uma equipa de designers italianos que faziam mobiliário, cenários, para dar aquele look futurista, não é? Porque senão fica aquela coisa super pierosa, super... De ecrãs e botões. Mas quem gosta de design dos anos 70, e eu gosto muito, ao mobiliário não importava nada ter aqui algumas daquelas peças na minha casa, que tem as cadeiras incríveis, aquilo tudo é incrível. E tens planos de levar para a SIC Radical mais algumas coisas assim clássicas da ficção científica, ou é inédito? Se isto correr bem, claramente. Eu fui do lado afetivo, porque, por exemplo, tens que ser um bocado geek para levar com o Star Trek dos anos 60, por exemplo. Aquilo é um bocadinho old school, é giro ver um ou dois, mas depois vezes está um bocadinho datado. Sim, e o acting é um acting, às tantas, dá vontade de rir às vezes, não é? Porque é tão naif às vezes, não é? E os efeitos de música e os efeitos de som também são muito, sempre que eles se mexem, a música, há um cue musical para dizer ao espectador que tem que ter atenção, não é? Que vai haver uma coisa perigosa a acontecer. Mas talvez possa comprar. Eu tentei comprar a Galáctica, mas não me venderam, porque está na plataforma HBO. Ou estava. Portanto, se calhar, enfim, posso voltar à carga um destes dias. A Galáctica, o remake ou o original? Desculpa, a última, digamos assim, a última que foi do século XXI, já do século XXI. Sim. Voltando a algo que se disse há bocado sobre o Abrams, que ele se afastava nas temporadas mais... nas últimas temporadas, houve uma série de qual a primeira temporada foi excelente e depois aquilo descambou, que foi o Carnival. Não sei se algum de vocês conhece. Gostei muito da primeira série. Né? Era um circo ambulante, muito verde, muito tipo frentes. O que se nota nas séries de ficção científica e noutras é que o espectador normal, portanto a pessoa normal, e as pessoas são pessoas normais, não são... Quer dizer, não são geeks. Por cada geek que há 1000 pessoas normais, não é? Que as pessoas normais não têm muita cabeça, não quer dizer que não conseguissem, mas não têm muito saco para muitos enigmas e coisas que não percebem. E, portanto, as séries, chamadas séries de ficção científica, por exemplo, uma ótima série que está aí agora, que eu nunca me lembro o nome, que é uma série que é um avião que desaparece e eles, quando voltam,
as famílias estão 5 anos ou 10 anos mais velhas, ou qualquer coisa. Manifesto, se não me engano. Sim, isso, que é uma série bastante boa, com uma ótima premissa, não é um experimento não é assim a coisa mais original do mundo, a premissa, temos a ideia de já ter visto, e a série foi cancelada e depois foi repescada por para Netflix, uma coisa assim, mas é difícil ver, porque eles estão sempre ali à volta da mesma coisa, porque se eles explicam, não é, o que aconteceu, a série acaba, não é? E o espectador já não tem muita paciência para esperar 1 ano ou 2 pela explicação. Quer a explicação logo no primeiro ou no segundo episódio. E por isso é que a ficção científica, sem ser o universo Star Wars, não é? Que é um universo que eles fazem e que eles já estão a recuar. A Disney mudou de boss, não é? Creio que sabem, há uns meses eles já estão a recuar um bocadinho, já perceberam que fizeram demasiada coisa. O universo Disney, no fundo, eles fizeram aquilo para aquilo ser visto ao longo dos anos, não é? No limite para os nossos filhos ou os nossos netos irão ver o Mandalorian daqui a 30, 40, 50 anos. Não creio que vão, mas pronto, nunca se sabe. Há um grande cliffhanger, não é? Portanto, eu ainda não vi a segunda nem a terceira temporada do Mandalorian, mas há um cliffhanger muito interessante, se não me engano, na terceira temporada, que é a entrada, eu vou fazer spoiler, mas é só para pôr toda a gente de água na boca, que é a entrada do Luke Skywalker, não é? O Luke Skywalker entra mesmo na última cena da terceira temporada. Eu creio que o último filme que eles anunciaram que vão fazer é um filme passado 20 mil anos antes, acho eu, não é? É verdade. Entra numa cena violentíssima e impressionante. Eu ia fazer uma última pergunta ao Pedro, se calhar uma pergunta, não sei se provocatória ou não, mas uma vez que tens a função que tens e uma vez que estás no meio audiovisual português, séries de ficção científica portuguesas, já houve ideias, já houve projetos, sabes se estão em planeamento? É algo que as televisões portuguesas gostariam de ver, que o público gostasse de ver? Claro, nem estou a falar de efeitos, estou a falar de séries conceituais que obviamente são um bocadinho mais baratas de fazer e se calhar mais simples. Nós temos agora na plataforma Opto da SIC, temos uma chamada Projeto Delta, mas a ficção científica, portanto, a designação ficção científica afasta espectadores, o espectador tipo, não é? Como vocês sabem, creio que sabem, eu não gosto de filmes de terror, eu não gosto de filme, eu não gosto de filmes de ficção científica, ou não gosto de séries de ficção científica. Portanto, é desde logo um enorme risco para se fazer. Nós temos algumas propostas, mas poucas, por causa dos efeitos especiais, portanto as pessoas limitam-se. Nunca tivemos uma proposta que eu gostaria que tivéssemos tido, que é uma coisa do tipo Man in the High Castle, não é? Imagina, uma coisa em que o Salazar não tinha morrido, ou no fundo Portugal não tinha tido o 25 de Abril, uma espécie de alternativa. Sim, uma história, uma alternate story, não é assim que se diz, não é? E isso também é ficção científica, não é? Isso eu gostaria que esse projeto, gostaria de ver uma coisa dessas, não quer dizer que fosse feito, mas para te responder de uma forma muito direta à questão, a expressão ficção científica é uma expressão que afasta desde logo alguns espectadores e, portanto, as televisões portuguesas, porque vivemos numa economia difícil e um país pobre, como sabemos, e as nossas televisões não têm muito dinheiro, não podem correr esse risco. O único que poderia correr esse risco seria a RTP1, não é? Isso eu não posso responder por eles, porque é a televisão do Estado. Mas temos na Opto o Projeto Delta, que é uma série que tem nuances, não é? Tem no fundo, quer dizer, para todos os efeitos, é ficção científica, não tem naves e tiros. Não, pá, eu acho que há muita coisa interessante de ficção científica que se aprende, de facto, na SIC Radical, não é? A SIC Radical ensinou-me, basicamente, a gostar de anime e a gostar de ficção científica. Apesar do primeiro anime, eu nem sabia que era anime, que eu vi de ficção científica ter sido o Conan o Rapaz do Futuro, do Miyazaki, lá atrás. Perceber que havia muito anime e bom anime de ficção científica foi, de facto, na SIC Radical. E eu espero que, e faz-me lembrar, não sei se vocês chegaram a passar, mas eu lembro perfeitamente de uma série que eu gostei muito de anime de ficção científica, dentro da tua lógica, Pedro, que era o Battleship Yamato, não é? E que era de facto naves no espaço aparecerem navios
Era One Piece também, e One Piece também, não era? Sim. Exatamente. Aliás, é uma das influências da minha trilogia do Dark Sea War Stories, não é? Do War Chronicles da Batalha da Escuridão, que é uma space opera com marinhas espaciais. Isto era mais um comentário do que uma pergunta, mas na ótica de o que é que tu achas disto, não é? O SIC Radical é um canal que, para todos os efeitos, e nós temos noção disso, tem vindo a perder influência, ponto. E muitas pessoas perguntam-se, se calhar pessoas que nos estão a ouvir agora, e vocês perguntam-se, mas então porquê é que não, coisa e tal, e não sei o quê? Porque a parada subiu brutalmente. A SIC Radical, quando apareceu, para termos uma ideia, não havia sequer redes sociais. E a parada subiu brutalmente, quer dizer, é absolutamente impossível competir com a Netflix. Nenhuma televisão do mundo, nem todas as televisões da Europa conseguem competir com a Netflix, quanto mais a SIC Radical, digamos assim. E isso significa também que cada programa que nós fazemos, por mais boa vontade que tenhamos, vai expor ainda mais as nossas fragilidades. Não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer, mas é como é aquilo que eu dizia há pouco do Star Wars. Nós normalmente concentramos-nos naquilo que é o sabor das coisas, não é? Gosto muito da história, gosto muito disto e daquilo. Mas os nossos olhos e a nossa mente vê também, nós estamos programados para ver as imperfeições, não é? Para notar as imperfeições. Se nós formos a um hotel de 5 estrelas no Dubai, uma coisa maravilhosa, e somos recebidos por uns tipos a abanar enfim, aquele clichê das palmeiras e não sei o quê, mas depois fomos ao quarto e fomos tomar duche e ficarmos com o duche na mão, é isso que vamos lembrar, não é? Com certeza o átrio feito de mármore italiano do hotel. E é muito, muito difícil ter orçamento nesta altura, em que o público, e bem, legitimamente, está a fugir para essas plataformas, e não há que comparar o vento com as mãos, não há nenhuma forma de competir com essa desmaterialização do consumo, que, como nós dizemos, as pessoas já não têm que se sentar à frente da televisão para ver televisão, podem ver quando quiserem. Mas nós temos tentado, e os próximos a 1999 é a prova disso, temos tentado às vezes dar uns tiros que justifiquem a nossa relevância e a nossa existência, e acho que temos conseguido, como isso do anime, como tu disseste, e outras séries e outros programas que temos. Eu acho que enfim, seria sempre possível fazer melhor, como é evidente, mas enfim, estamos satisfeitos, ou pelo menos ainda não fui despedido, e portanto alguém há de estar satisfeito com o que está a acontecer. É bom saber isso. Pedro, eu se calhar aproveitava para te agradecer o convite e por esta conversa que já vai longa sobre as grandes séries de ficção científica, anos 60, 70, 80, SIC Radical, o Espaço 1999, que está aí no ar para quem quiser ver. Olha, muito obrigado por teres aceito o convite. Tranquilo. Vamos continuar a ver boas séries de ficção científica, também têm saído aí coisas novas, mas os clássicos têm sempre um lugar especial, não é? Têm sempre um lugar especial no coração, crescemos com eles. Portanto, olha, Pedro, muito obrigado. Mas foi meu, Luís. Um abraço mais uma vez aqui ao Bruno e ao Luís, pessoal, companheiros, até daqui a 15 dias. E muito obrigado, Pedro. Vamos fazer outro, sim, senhor. Um grande abraço a todos, e vocês em casa já sabem, podem contar connosco daqui a 15 dias.